Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora mais um programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. O tema abordado no programa de hoje será amor. Qual seria a definição da palavra amor? Se o amor cobre uma multidão de pecados, como cultivar esse sentimento? Existem tipos de amor? Quem vai conversar conosco sobre o amor é Maria Irandi Fernandes. Irandi é presidente do Centro Espírita Garimpeiros da Luz e está aqui conosco hoje. Bom dia, Irandi. Bom dia, Nilo. É um prazer estar aqui. Irandi, Jesus ensina a amar o próximo como a nós próprios. Diz também que nessa assertiva estão contidas toda a lei e os profetas. É assim tão fundamental o amor? Quando Jesus afirmou isso, foi para nos ensinar que devemos fazer aos outros somente aquilo que queremos para nós. Como somos seres gregários, dependentes uns dos outros, devemos nos amarmos mutuamente para que possamos ter uma convivência pacífica e harmônica. Irandi, estamos em junho, mês dos namorados, tradicionalmente o mês dos namorados, além de mês dos festejos juninos. E a pergunta é a seguinte: esse tipo de amor, o amor entre casais, o amor-paixão, seria o tipo de amor a que Jesus se referia? Ou seja, parafraseando Kardec, a que tipo de amor Jesus se refere? O namoro é uma fase importante da vida porque ele é a base da família, que é a instituição basilar da sociedade. E nesse tempo em que se celebra os namorados, nós precisamos refletir sobre as nossas relações, sobre como estamos tratando as pessoas que amamos e como estão as nossas responsabilidades diante desse compromisso. Mas o amor a que Jesus se referia, conforme Jesus entendeu ou entende, não é só este amor entre os casais, é o amor entre todos os seres humanos. Somos filhos de Deus, pertencentes à família universal, e o amor que Jesus entende é exatamente este, o amor entre todos os seres. O amor perdão, o amor tolerância, o amor caridade. Eu acho até que às vezes há uma certa, digamos assim, confusão, né, no que diz respeito a amor. E esse tipo de amor se torna possessivo, se torna egoísta, não é? E leva às vezes a gestos, digamos assim, exagerados. Às vezes até se mata em nome do amor, você não concorda? Exatamente. Imagine só, matar em nome do amor. É uma intolerância, é uma incoerência, porque o amor é bondade, é sentimento. O amor é o sentimento mais puro que o ser humano emite. Então ninguém pode matar e dizer que matou por amor. Esse amor posse, na verdade. Mas diga-me uma coisa, o amor é revolucionário? O amor é revolucionário, sim, porque quando alguém dirige o coração e abre os braços em direção a alguém, a uma coletividade ou a uma causa, ele processa uma verdadeira transformação em si próprio ou no objeto do seu interesse, da sua afeição. E essa transformação, sempre positiva, causa uma revolução. E eu digo que o amor ainda é e continuará sendo revolucionário, porque toda ação de bondade, ela provém de um ato de amor. E Jesus vai mais além, não é? Jesus, ele pede que nós, além de amar os nossos amigos, não é? Os nossos parentes, as pessoas que nos são afins, ele também cobra de nós uma atitude de amar os inimigos. Não só amar, orar pelos inimigos, não é? Não reagir ao mal. É possível realmente? Algumas pessoas colocam isso aqui em questão. Como que eu vou amar alguém que me fez mal? Como que eu vou amar um inimigo? Isso é possível, Irandi?
É, sim. Quando Jesus nos deu essa lição, ele não quis dizer que nós deveríamos andar abraçados ou conviver com os inimigos, porque até talvez não seja possível porque o outro não quer. Mas quando ele diz amar o inimigo, significa que nós não devemos fazer nenhum mal contra quem nos ofendeu. Significa, se possível, fazer o bem numa hora necessária a esta pessoa. Amar o inimigo significa não desejar-lhe ou nem causar-lhe nenhum ato ruim. E isto não só pode ser difícil, pode gerar esforço, mas é possível e é extremamente natural. Porque amar o inimigo significa simplesmente perdoar as mágoas, não guardar ressentimentos e ter por ele um sentimento de que a qualquer momento poder abraçá-lo, cumprimentá-lo ou fazer-lhe alguma atitude benéfica. Não guardar rancor, não é? Não ter ódio, não por ter essa mágoas, criatura, né? Exatamente. Perdoar no fundo do coração. É verdade, é possível sim. É possível e é natural. Mas às vezes acontece que no interior da própria família, a gente que fala tanto sobre o amor filial, o amor materno, o amor paternal, mas às vezes a gente vê no interior das famílias dramas terríveis, pais e filhos que se digladiam, não é? Crianças que às vezes chegam a assassinar pais e mães, rapazes que fazem isso. Isso é uma coisa que acontece mais normalmente do que a gente gostaria que acontecesse. Como é que se explica algo que naturalmente deveria ser exercido com muito afeto e muito carinho, que é uma relação filial, uma relação familiar, e às vezes existem esses ninhos de ódio no seio das famílias? A doutrina espírita explica isso através da lei de causa e efeito, que tudo que fazemos temos que reajustar. E no processo da reencarnação, geralmente nós vamos conviver, a família que nós vamos encontrar, nós vamos ter como companhia alguma dessas pessoas a quem nós mantivemos atritos no passado. E essas pessoas podem vir na condição de pai, de filho, de mãe, de irmão. E daí acontecem os atritos como reminiscência do passado, né? A pessoa não sabe porque não se dá, como um pai não pode se dar com o filho ou um filho com o pai, se a relação tivesse começado ali. Então isso depende dos conflitos anteriores, de vidas passadas. E a reencarnação é exatamente para que possamos aprender, reajustar. Viemos na família que precisamos para esse reajuste e geralmente encontramos dificuldades, sim. Mas a consanguinidade e a convivência são tão fortes que no entremeio dos atritos nasce um fio de afeição que vai cortando arestas, que vai superando obstáculos, para que essas pessoas possam começar um processo de amizade, de sentimento verdadeiro. Então, essa questão dos conflitos familiares só se explica e só pode se compreender através da continuidade da vida pós-morte e da reencarnação, do espírito eterno. Ou seja, a reencarnação é a resposta para esses fatos aparentemente inexplicáveis. Inexplicáveis, exatamente. Irandi, para a gente encerrar nossa conversa que está tão boa, fazem 2000 anos que Jesus esteve conosco e deixou a sua mensagem de amor. Será que nesses 2000 anos nós já absorvemos, já colocamos em prática os conceitos que ele nos ensinou? Ou seja, aprendemos a amar de verdade? Nilo, nós vemos ainda muito mal no mundo, na sociedade, muitas guerras, muitas distorções de comportamento, muita agressividade. E nós também vemos muitos conhecimentos intelectualizados.
Mas nós podemos dizer que o bem está vencendo, apesar de tudo. Quando todas as famílias estiverem em paz, o mundo estará em paz. E o Espiritismo nos ensina isso, não é verdade? Nos ensina isso. A doutrina espírita, o que nós temos de mais moderno para explicar todas essas questões de violência, de desavenças, de amor, de amizade. E tudo isso o contexto é a família, que começa com o namoro, né? E eu gosto de assemelhar a família a um feixe de flores de variados tamanhos, de vários tipos, de cores e perfumes diferentes, que todos juntos formam um lindo ramalhete, ornado com a fita, com o laço de fita do amor. Que bonito, que bom. Irani, que ótimo a gente conversar. Vamos agora dar um breve intervalo. Agradecemos a presença de Irani conosco. Esperamos que você volte outras vezes, agora que você já pegou o jeito da gente conversar, não é verdade? Muito obrigado, Irani, pela sua presença. Eu é que agradeço a alegria de estar com você e pelo convite também, muito honroso. Muito bem. Voltaremos daqui a pouco. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre o amor. Exibiremos uma entrevista com Ricardo Silva, concedida ao programa Terceira Revelação. Fique conosco, não saia daí. Obrigado por continuar em nossa companhia. Assista agora a entrevista do programa Terceira Revelação com Ricardo Silva falando sobre o amor. Para conversar um pouco mais sobre demonstrações de amor, nós convidamos Ricardo Silva, vice-presidente da Sociedade Espírita Irmã Rosália, aqui no Distrito Federal. Ricardo, é fácil demonstrar amor? Basta dizer eu te amo e está tudo resolvido? No mundo atual, com tantos valores em jogo e às vezes valores não muito dignos, o amor ele fica banalizado, inclusive como palavra. E então é necessário que nós espíritas busquemos na doutrina dos espíritos, através principalmente da codificação trazida por Allan Kardec, o verdadeiro sentido do amor. Então fala-se muito em amor, mas o verdadeiro amor, aquele amor que realmente vitaliza, que renova, que consola, ele tem que ser entendido à luz dos princípios evangélicos. E como é esse entendimento? O amor, ele pode ser entendido por nós, espíritas, como aquele sentimento que reúne em si todas as virtudes, como é colocado assim, de maneira muito profunda no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um sol, um foco radiante, que ele vai espargir para todos os lados e vai ser traduzido também em várias outras condutas, em vários outros sentimentos. E amor é, acima de tudo, doação. Então nós vamos encontrar o amor sempre que houver uma doação, em qualquer sentido. Sempre que houver um desinteresse da própria pessoa em função de alguém ou em função de uma causa. Agora, é possível, algumas pessoas, por exemplo, amam muito, mas têm dificuldade em expressar esse amor. Tem dificuldade em expressar verbalmente e até nas ações, como você falou. Como é que a gente faz para quebrar esse gelo? Enfim, é possível? É simples isso? O ser humano ele é multifacetário, ele é complexo. E nós temos que respeitar as personalidades, os limites de cada um. Até porque cada um de nós, como bem diz Joana de Ângeles, espírito, através do Divaldo Pereira Franco, cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Então nós trazemos no nosso espírito toda a bagagem das vidas passadas com a nossa personalidade de hoje, resultando dessas vivências. Então nem todos vamos ter essa capacidade de transmitir as nossas emoções, de transmitir os nossos sentimentos. O que a gente tem que se preocupar mais, além de só querer exteriorizar, é realmente sentir. Porque o amor é algo tão profundo que ele irradia.
Não é através da palavra em si, é mais realmente pelo sentimento, pela vivência desse sentimento. E, acima de tudo, pelos atos que vão acompanhar essa criatura que diz estar amando. Há diferenças entre amor de pai para filho, amor entre amigos? São situações diferentes? A demonstração também é diferente ou é tudo a mesma coisa? Acho que antes até de responder essa pergunta, Cláudia, é importante a gente diferenciar amor de paixão. A paixão tem muito a ver com a sensação. Ela tem muito a ver com o gozo material, em todos os sentidos. Que muitas vezes nós confundimos amor com paixão. O amor, ele é um sentimento puro, elevado. Dentro da escala hierárquica, dentro de uma escala evolutiva, conforme nos ensina a doutrina espírita, o amor é a expressão máxima do afeto. Foi pelo amor e por amor que Deus nos criou, foi por amor que Jesus veio à Terra trazer a mensagem divina, que ele também sintetizou numa frase em torno do amor, que é a frase que resume toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor, ele diferencia da paixão. A paixão é um estágio primitivo, ligado à sensação. O amor está ligado a um sentimento puro, realmente, de vivência e de doação, como nós falamos. Então, o que acontece é que nós vamos ter gradações no amor e variações, conforme as situações que nós vivemos. O amor, por exemplo, entre companheiros, entre um homem e uma mulher, entre almas que se elegem para uma caminhada na Terra através do casamento, de uma união, ele vai ser um amor diferenciado daquele amor que a mãe tem para os filhos, que dizem, inclusive até alguns espíritos, principalmente através das obras de Chico Xavier, é um dos amores mais puros, que é aquele amor inteiramente doação. Porque o amor do casal, ele normalmente vem com uma base de troca também. Nós amamos, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, principalmente aqui na Terra, nós precisamos ter a contrapartida. Já o amor de mãe, normalmente, ele é aquele amor quase que unilateral, de doação. E o amor entre amigos, ele exige pontos em comum. Ele vai exigir convivência, valores iguais. Não necessariamente em todos os pontos. Então nós podemos afirmar, sim, que há diferentes espécies de amor, embora sejam todos oriundos de um foco único e caminhem para um fim comum, que é esse amor universal, que nós vamos conquistando através das múltiplas existências que vamos tendo. Muita gente fala o seguinte, o amor de fulano por cicrano é um amor doentio. Se é doentio, é amor? Existe isso? Há uma passagem, uma mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier sobre o amor, em que se diz que o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, essa mensagem é muito interessante porque coloca que o amor, ele é um sentimento inato em nós, ele está íncito na nossa própria consciência, pela lei de Deus, e ele vai sofrer naturalmente os reflexos do nosso estágio evolutivo. Então o amor pode sim adoecer, ele pode se perturbar naquele processo evolutivo da pessoa. A cada momento nós estamos vivenciando situações novas e o amor vai crescer em mim na medida em que eu vivo essas novas situações buscando sempre a doação, buscando sempre a entrega. O grande ato de entrega aqui, por exemplo, nós podemos simbolizar na figura máxima do sacrifício de Jesus por todos nós, quando ele veio aqui exemplificar sua missão para nós. É um ato de amor profundo. E ele executou todas as atividades que tinha que executar, exemplificou para nós e, num último momento, fez a doação plena, que foi a doação da própria vida que ele tinha aqui na Terra. Você está falando um pouquinho sobre amor doentio, o amor que enlouqueceu, e aquela pessoa que ama tanto, 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 mas tanto que acaba sufocando a outra pessoa, enfim, com as demonstrações de amor, acaba criando até um certo desconforto. Tem cura para esse amor? Tem, sim, claro. Esse amor a gente pode classificar como aquele amor que, na verdade, traduz muita posse. Então, ele não é desapego em si, porque o amor real, ele é desapego. Quando se ama realmente uma pessoa, segundo a doutrina espírita nos ensina, nós devemos, acima de tudo, deixar a pessoa liberta, deixá-la dona do seu próprio destino. Porque o amor, ele traduz aquele princípio de quanto mais se dá, mais se tem. Então, quanto mais se liberta, mais a pessoa está vinculada à outra que a libertou. E uma pessoa que sufoca, que cerceia, que busca controlar, ela realmente ainda não vive o amor nesse caminho, nessa plenitude de doação. E também podemos dizer que ela está centralizando numa única pessoa todo o potencial que ela teria para várias outras pessoas e para várias outras situações. Porque o amor, quanto mais ele é dividido, mais ele se multiplica. Eu ia perguntar exatamente isso para você agora. Como é que a gente multiplica o amor? Amando.
doando, buscando novas formas de interagir com as pessoas, buscando formas de entender as diferentes realidades que nós vivemos. Por exemplo, no mundo de hoje, que a violência para todo lado, o desalento, o desânimo, a dificuldade, por exemplo, no próprio trabalho, na vivência comum dentro de casa, tudo isso é motivo para que a gente possa ficar triste, possa ficar desesperançado, mas pode ser também um ensejo, um convite, uma oportunidade para que a gente possa aprender a gostar disso. E possa, a partir desse gostar, buscar desenvolver um amor realmente por essa situação, pelas pessoas que ali estão, pela tarefa que nos cabe. André Luiz, espírito, tem uma frase que ele colocou num livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier sobre o trabalho, que pode ser aplicada também ao amor. Que ele diz assim: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se converte na alegria do trabalhador. Então, se nós começamos a modificar o nosso padrão mental e começamos a buscar amar aquelas situações que nos incomodam, não no sentido de não mudá-las, mas no sentido de aceitá-las, se elas não são ali mutáveis pelas nossas possibilidades, aceitá-las como são, mas buscar tirar a lição daquilo e aprender com essa lição, gostar. E assim também com determinadas pessoas, que às vezes nós passamos a vida toda tentando fazer com que as pessoas nos amem, até que nós chegamos à conclusão inevitável de que cada um só dá o que tem. E às vezes a pessoa que é tão assim importante para a gente, que é objeto, né, das nossas aspirações mais caras, ela ainda não está preparada para amar. Então nós temos que cumprir a nossa parte e entregá-la para Deus e para a própria vida. E amor próprio? Como é que a gente cultiva esse amor próprio saudável, que não resvala para outras situações? Como é que a gente faz isso? Muito importante isso. E lembra-me novamente a colocação de Jesus. É muito importante. Quando você para analisar, Jesus resumiu nessa frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, 3 mandamentos, na verdade. Amar a Deus, o principal, amar ao próximo, mas amar ao próximo como eu me amo. A medida do amor ao próximo é a medida do meu amor. Por isso a importância do autoconhecimento, da autoaceitação, do amor próprio. Agora, um amor próprio equilibrado, para não resvalar para um narcisismo, para uma egolatria, para um egocentrismo. Por quê? Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar do nosso corpo, aceitar a nossa aparência, aceitar os defeitos até, as qualidades que nós temos também, porque às vezes, principalmente entre aqueles que querem se renovar moralmente, seja na doutrina espírita ou em outras religiões, há uma dificuldade em se aceitar até as próprias qualidades. Muitos pensam que para ser humilde, você não pode ter uma noção real das suas qualidades, e isso não é correto. O que nós temos que fazer? Colocar a nossa personalidade, fazer uma análise concreta e buscar a aceitação naquele primeiro momento. E a partir daí traçar um plano de ação. Onde eu posso melhorar? E criar um plano de ação realista. Porque não adianta também buscar metas inatingíveis, como se nós pudéssemos mudar de um dia para o outro. A evolução, ela é feita passo a passo. E uma caminhada, ela por si só, ela já é muito importante quando nós aprendemos que a cada momento, em cada situação, a gente pode aprender. Nascemos, Ricardo, com essa capacidade enorme, imensa de amar, ou precisamos ser ensinados? Eu preciso ensinar o meu filho como amar, que devemos amar? Como é que funciona? O amor, ele como está, como nós já falamos, dentro de nós, ele é um germe, ele é uma semente. Ele é como se fosse aquele princípio que nós temos herdado da consciência divina, herdado de Deus, e ele pode ser desenvolvido sim. E ele vai ser ensinado, não a questão de você ensinar o amor, mas de facilitar o desenvolvimento. Ele já existe em potencial dentro de nós. Ele é uma das potências que nós temos em nossa alma. Nós podemos facilitar através da educação, através da convivência, esse desenvolvimento. É como se fosse realmente uma semente e as situações fossem aquele adubo, aquela água, aquela terra necessária, e as pessoas que convivem conosco fossem aqueles jardineiros que nos auxiliassem nos processos de crescimento desse amor. Então, cada um responde pela sua conduta, como diz Paulo apóstolo, cada um responde pela sua alma, mas aqueles que estão próximos a nós, com certeza, nessa lei de sociedade que nos rege, eles também vão interagir e vão responder
para auxiliar ou não no crescimento desse amor que há em cada um de nós. Então os pais, por exemplo, podem e devem auxiliar os filhos no desenvolvimento dessas faculdades, selecionando uma programação de canal adequada, selecionando valores, levando os filhos, que muitas vezes têm uma condição social melhor, para conhecer outros de condição social mais necessitada, levando para doar alguma coisa, ensinando-lhes a ser útil, inclusive em casa mesmo. É um ato de amor, ensinar a utilidade de se lavar uma louça, a utilidade de se arrumar uma cama. Então, em pequenos atos, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na sociedade, nós vamos uns com os outros incentivando o desenvolvimento dessa potencialidade. Ricardo, quem ama necessariamente é amado? Não. E ainda mais num mundo como o nosso, que é um mundo de provas e expiações, conforme os espíritos nos colocam. Nós temos hoje na Terra um mundo onde a maioria dos espíritos ainda é muito voltado para si mesmo, para o egoísmo, para a egolatria, e é muito voltado para as necessidades mais materiais, para a busca das sensações, dos prazeres. Então, infelizmente, aqueles que amam na Terra verdadeiramente, no sentido evangélico, eles normalmente não são amados, principalmente por aqueles que estão nos círculos mais próximos. E isso nós podemos traduzir como a necessidade que se tem dessas pessoas que trazem em si esse amor de alguma maneira mais elevado, mais puro, dividirem essa riqueza com os que estão à sua volta. É doloroso porque é um sacrifício, mas é o sacrifício que faz com que a terra floresça. É através das lágrimas, através do suor dessas almas, desses trabalhadores que podem ser representados por parentes, por amigos, por missionários, seja aquele que lavra o campo e planta humildemente, auxilia o bem-estar da cidade, seja aquele professor anônimo, seja um político realmente desprendido, todos eles dão a sua cota para que o amor se desenvolva nas pessoas. Mas eles não devem, num mundo de provas e expiações, como sabemos, esperar o retorno. É muito difícil, porque só quando nós tivermos o amor em maioria na Terra, aí sim a Terra já terá saído dessa condição e nós vamos poder nos sentir, vamos dizer, mais recompensados nesse equilíbrio do amar e ser amado. Ricardo, muito obrigada por essa entrevista sobre demonstrações de amor. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Para entrar em contato com a produção do programa, envie o seu e-mail para o espiritovida@yahoo.com.br. Repetindo, espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.